Hello, mulheres! Bom dia! Como vocês estão? Sejam muito bem-vindas à nossa live com o tema distensão e inchaço abdominal. A gente vai falar sobre esse tema que é super comum e que eu tenho certeza que já deve ter acontecido com você, né? A gente vai falar sobre a diferença entre a distensão e inchaço abdominal, por que isso acontece, né? Como que isso pode acontecer e como que a gente pode melhorar. Existe um caminho onde a gente consegue melhorar essa disfunção, né? Quem nunca aí acordou se sentindo maravilhosa com aquela barriga sem estar inchada, tomou um copo de água, já era, o abdômen inchou na hora. Então vamos entrando. Bom dia, Má, tudo bem? Tô aqui já tomando meu chazinho da manhã, aproveitando que depois já tenho aula também. E vamos lá para nossa conversa. Como eu disse, é aquela coisa, né? Muitas vezes a gente acorda, sente que tá tudo no lugar, de repente come qualquer coisa, pode ser uma fruta, pode ser um copo de água, já vem aquela sensação de que a gente tá inchando, de que o inchaço está aparecendo, né? E como qualquer coisinha, o nosso abdômen incha por um motivo, né? Tem um motivo para isso acontecer. E hoje a gente vai falar sobre esse assunto. Você sabia que existe diferença entre a distensão abdominal e o inchaço abdominal? O inchaço abdominal, para vocês terem uma noção, ele tá mais relacionado com uma sensação. Sabe, por exemplo, quando você toma um remédio que tem corticoide, passando o tempo você vai sentindo aquela sensação, nossa, como eu tô ficando inchada. Ou quando você come alguma coisa e no outro dia você acorda, nossa, como eu acordei inchada, tô me sentindo inchada. E a distensão abdominal, ela é algo que tem mais relação com algo mensurável. Normalmente, a distensão abdominal é algo mais visível, que você consegue realmente ver e medir, né? Digamos assim. Um desses exemplos da distensão é a gestação e também a diástase abdominal. São dois casos bem claros de distensão abdominal, né? Normalmente, de 50% a 60% das pessoas, mais ou menos, vem de inchaço acompanhado de distensão, né? Normalmente na gestação aí a gente ouve muito, nossa, eu tô inchando muito, nossa, como os meus pés estão inchados. E acontece a mesma coisa com a parede abdominal, né? A gente tá falando de um período de muitas mudanças. E existem as condições que são funcionais e as condições que são não funcionais, né? Algumas são relacionadas diretamente com a nossa musculatura, outras não têm relação tanto com a nossa musculatura. Tem relações com vísceras, né, com essa parte mais interna do nosso corpo. As não funcionais, desculpa. As não funcionais são causadas pelo crescimento supercrescimento bacteriano. Vou falar algumas coisas para vocês irem entendendo, tá? Intolerâncias, pessoas celíacas que são intolerantes ao glúten, hipotiroidismo pode ter relação com essa distensão não funcional, excesso de tecido adiposo, né? E por aí vai, tem uma lista imensa aqui para vocês. E a gente tem as funcionais, que são síndrome do intestino irritável, constipação crônica, disfunção de assoalho pélvico, que está relacionado com essa dificuldade em evacuar. A gente também tem a diástase abdominal, que ela é não funcional, que ela é funcional. A gestação também, né? E a gente também tem questões relacionadas às nossas vísceras, hipersensibilidade visceral, e por aí vai. Como que a gente pode pensar, por exemplo, na não funcional, quando você ingere um glúten e você é intolerante ao glúten, né? Você tem uma sensibilidade ali ao glúten. O que acontece? O alimento que você ingeriu, ele vai fermentar de uma forma exagerada ali no seu corpo.
E essa fermentação vai acabar gerando muitos gases, muitas coisas ali na parte interna do seu abdômen. E isso pode acabar causando ali a sua distensão abdominal, né? Quando você tem consciência desse problema, por isso que eu gosto sempre de falar para as minhas alunas, é muito importante que você perceba que tipo de alimento está causando isso aí dentro do seu abdômen a ponto de gerar essa distensão abdominal, né? Que traz tanto desconforto, que traz ali um certo incômodo na aparência, que muitas vezes gera essa constipação, que faz você ficar ali horas sentado na privada no banheiro, né? Eu, por exemplo, eu sou intolerante à lactose, mas não são todos os alimentos que prejudicam diretamente a ponto de eu sentir. Lógico que de alguma forma está prejudicando, mas tem alguns alimentos que eu sinto mais. Por exemplo, quando eu tomo sorvete, quando eu tomo iogurte, quando eu tomo leite, né? Diretamente com esses alimentos, eu sinto ali que o meu intestino já dá uma empedrada, que o meu abdômen já fica mais distendido e até mesmo inchado. Como eu disse, de 50% a 60% das pessoas sentem esse inchaço acompanhado da distensão, né? Então é muito importante que você preste atenção nesses alimentos. E aí tem um músculo que a gente quase não se fala. Na verdade, eu falo muito, mas a maioria de nós profissionais não falamos desse assunto. Eu só comecei a olhar para esse músculo quando eu realmente comecei a estudar de forma mais específica, que é o músculo diafragma. E ele está diretamente relacionado com essa atividade de distensão e inchaço abdominal também. Primeiro porque o diafragma é o principal músculo da nossa respiração, né? Por ele passam estruturas que estão diretamente relacionadas ali com o drenar do nosso corpo, né? Com essa... ele ajuda a drenar os nossos linfos, né? Então, se essa musculatura não está funcionando como ela deveria funcionar, a gente vai ter um atraso nessa autodrenagem que essa musculatura promove. Além do que, ele também controla toda a pressão ali do nosso abdômen. E o que acontece com pessoas saudáveis? Você se alimenta, o diafragma ali fica em torno do nosso estômago também. Você se alimenta, em pessoas saudáveis, o diafragma ele vai relaxar e vai subir, tá ok? Ele vai aumentar um pouquinho ali a sua atividade respiratória, mas em pessoas saudáveis, como o músculo está funcionando bem, funcionando como deveria, ele vai continuar suprindo a sua necessidade sem sobrecarregar nenhuma outra estrutura. Agora, quando é uma pessoa que já não tem essa musculatura funcionando bem, o que acontece com esse diafragma? Ele relaxa e ao invés de dar uma subidinha, ele desce. E aí o que acontece? No momento que ele desce, na hora ele já estufa o nosso abdômen. Acontece que ele já empurra a parede abdominal para frente, gerando aí toda a parte da distensão abdominal, né? Então é muito importante que esse músculo esteja funcionando bem, para que no momento de cada alimentação ele consiga se portar como ele deveria, né? E, por exemplo, você às vezes come muito e começa até a sentir aquela sensação de falta de ar, aquela respiração que fica mais curta, sabe? E isso significa que o seu diafragma está ocupando o espaço ali que ele não deveria estar ocupando, né? Porque ele deveria ter relaxado e subido, e ao invés disso ele desceu. E quando esse diafragma desce, ele empurra a sua parede abdominal para frente. E aí acaba deixando pouco espaço para você começar, para você continuar a sua digestão e conseguir respirar com a sua capacidade normal, né? Com pouca interferência nessa capacidade respiratória. Então, mulheres, essa musculatura precisa estar funcionando bem até nesses momentos da nossa alimentação, né? E é um músculo que a gente quase não trabalha. Quantas de vocês, né, fora as minhas alunas que estão aí, que eu já vi que entraram para a live, quantas de vocês já massagearam o seu músculo diafragma? E eu quero ensinar essa massagem para vocês hoje. Eu quero ensinar como vocês vão usar corretamente essa musculatura, como vocês vão deixar essa musculatura funcionando melhor,
Porque a falta de mobilidade dela, a falta da sua consciência, muitas vezes respiratória, acaba causando isso, né? Fazendo com que esse diafragma não funcione como ele deveria funcionar. E aí, ela deixa a sua respiração mais curta, você não tá prestando atenção no que tá acontecendo, ao invés de usar os músculos da sua respiração, que são músculos muitas vezes acessórios, né, os intercostais ali que ajudam você a manter essa respiração, você acaba sobrecarregando o seu abdômen. E essa respiração, além de ficar curta, ela fica totalmente ali na parede abdominal, deixando o seu abdômen muitas vezes mais estufado. Essa respiração curta também é importante vocês prestarem atenção, porque muitas vezes é essa respiração mais curta, com essa falta de uso desse músculo que é tão importante no nosso corpo, que gera quadros de ansiedade, né? Uma respiração mais curta, por exemplo, quando a gente ficar sentada, a gente já tende a ter uma respiração mais encurtada, né? Você fica aí horas sentado no escritório, no computador, trabalhando, enfim. Isso pode facilitar esse quadro ansioso, né? Porque a nossa respiração já fica um pouco mais curta e isso acaba interferindo ali no nosso padrão respiratório, consequentemente, trazendo a gente para um padrão mais acelerado, digamos assim, né? E o diafragma, mulheres, ele também influencia ali na questão da diástase abdominal, no abdômen pós-parto, que é um abdômen que está em disfunção, onde a musculatura está toda solta, onde a musculatura não consegue reagir e sustentar tudo que está ali dentro, principalmente órgãos, vísceras, e isso é muito importante, porque muitas de vocês se queixam do estômago alto, né? E o estômago alto, ele pode estar relacionado com a diástase, ele pode estar relacionado com a sua alimentação, e ele pode estar relacionado com o mau funcionamento desse músculo que eu expliquei aqui pra vocês, né? Eu já comentei que a diástase a gente pode encontrar em vários pontos ali do nosso abdômen, tanto na região do estômago, na região do umbigo, abaixo do umbigo. E a gente tem que estar bem atenta a isso, porque o diafragma, ele influencia em todas essas regiões, tá? E é esse exercício que eu quero ensinar pra vocês hoje. E aí, os músculos soltos não funcionam como deveriam funcionar, acabam sobrecarregando outras estruturas, até mesmo o nosso assoalho pélvico. Lembra que eu disse que uma das condições para a distensão abdominal muitas vezes é a falta de função, a falta de funcionamento do seu assoalho pélvico, que muitas vezes atrapalha ali na constipação também, né? E isso pode até virar uma constipação crônica. Porque que acontece? Muitas vezes vocês que têm diástase, a musculatura não está funcionando, né? A musculatura não consegue se movimentar o suficiente a ponto de fazer o seu bolo fecal transitar ali pelo seu intestino até a evacuação. E isso engloba tanto a musculatura do seu abdômen, a musculatura do seu assoalho pélvico, que normalmente são musculaturas que são acometidas pela diástase abdominal, e não necessariamente só pela diástase, né? Às vezes você está no pós-parto e está sentindo ali o seu abdômen fraco, mesmo sem ter ali a separação maior do que 2,5 cm, que é a partir desse tamanho que a gente considera uma diástase patológica, né? Por isso que é importante, mulher, a gente fazer essa reestruturação, trabalhar com os exercícios específicos, independente se você teve a diástase abdominal ou não, né? E isso, mulher, vai fazer você se sentir muito melhor. Não só falando em questão de autoestima, mas falando em questão da sua saúde, em como você está se sentindo, né? Não só o que você vê no espelho, mas você vai passar a se sentir muito melhor em outras esferas, em outras áreas da sua vida, né? Por exemplo, quem tem constipação, gente, ficar saindo no banheiro, socorro, né? Eu tenho alunas aí que antes de começar as aulas ficavam 6 dias sem ir ao banheiro, né? Sabe aquele termo, a pessoa tá enfesada? É porque a pessoa que não vai no banheiro normalmente, isso gera um estresse, né? Inconsciente, vai gerando um estresse ali dentro do nosso corpo e isso acaba afetando o nosso dia a dia. Então, quando a gente fala desses cuidados no pós-parto,
Não é só falando de estética, tá? É falando em melhorar o seu corpo, a sua autoestima, não só no quesito estética, não só no quesito do que você está vendo no espelho, mas do que você está sentindo, né? Então hoje eu quero ensinar esse exercício para você, que pode te ajudar muito nessa questão do inchaço na distensão, no funcionamento do seu abdômen. É um exercício que eu ensino para todas as minhas alunas. E aí, mulher, o que é importante você entender também? Que esse exercício, ele vai te ajudar até a trazer uma calma maior para o seu corpo. Vai te ajudar a trazer uma consciência muito melhor. Porque, por exemplo, veja se isso aconteceu com você aí no seu período pós-parto. O seu padrão respiratório, sem você perceber, acaba ficando aqui, ó. Ó o meu abdômen. A maioria das alunas que eu pego nesse período pós-parto, normalmente, sem perceber, eu peço para respirar, faz essa respiração aqui no abdômen. E o que acontece quando você faz essa respiração no abdômen? Quando o seu abdômen ele já está com uma tendência a ficar estufado, a ficar ali além da onde ele deveria ficar, você empurra ele mais para frente ainda, certo? E ao invés de usar o músculo que foi feito para a gente usar, que é o principal músculo da nossa respiração, que é o diafragma, você acaba empurrando ainda mais essa parede abdominal para frente. Então, como que deveria ser essa respiração? Repara só a diferença disso para isso. Conseguem ver? Que eu não jogo a minha parede abdominal mais para frente do que deveria. E é exatamente isso que acontece no momento da alimentação. Quando o seu músculo não está funcionando bem em pessoas não saudáveis e você ingere aquele alimento que normalmente gera um pouco mais de fermentação ali na sua parte intestinal, e essa superfermentação acaba distendendo o seu abdômen. O seu diafragma, ao invés de subir, o que ele vai fazer? Ele vai descer. Quando ele desce, ele sobrecarrega, estufando o seu abdômen, né? Ao invés dele subir e sustentar tudo aqui em cima sem invadir os espaços dos seus órgãos e das suas vísceras, tá? Então, como eu disse para vocês também, além de ajudar nessa questão da distensão, o diafragma tem o poder, ele funciona como uma bomba dentro do nosso corpo, que tem a capacidade de drenar os nossos linfos. Então, se essa musculatura não está funcionando bem, você pode ter mais dificuldade em fazer essa autodrenagem, né? O que acaba influenciando ali no inchaço. E é muito importante vocês que estão no pós-parto, e na verdade nem você que não está no pós-parto, você que só quer melhorar o seu aspecto abdominal, o seu inchaço, a sua distensão, é muito importante que você aprenda a respirar usando essa musculatura, né? Além de ser o principal músculo da nossa respiração, ele ajuda ali na sustentação da nossa coluna, ele é um músculo que é totalmente postural, que auxilia ali na nossa postura, né? Em caso de diástase é muito importante para que essa musculatura não se separe ainda mais do que ela já está separada, não se afrouxe muito mais do que ela já está afrouxada. Então é muito importante. E eu quero que você entenda, mulher, que estômago alto, abdômen estufado, pochete, são coisas que não são normais no nosso corpo. Se isso está acontecendo com você, é porque alguma coisa aí dentro não está funcionando bem, né? E a gente precisa identificar do que está acontecendo, da onde está vindo esse estufamento, da onde está vindo esse estômago alto, para que a gente possa resolver e fazer com que o seu corpo trabalhe a seu favor, fazer com que ele trabalhe como ele deveria trabalhar, tá? Então vamos lá para o nosso exercício. É um exercício bem gostoso, acredito que vocês vão gostar muito de fazer. Deixa eu posicionar meu celular aqui para vocês já me verem melhor. Olha só, o primeiro exercício que eu quero ensinar para vocês
é o exercício de respiração. Tô de meia, tá? Normalmente eu gosto de falar para vocês praticarem sem o uso da meia, porque os nossos pés, eles têm receptores de mensagens, então é muito importante que a gente tenha um contato direto com o chão, que a gente ande realmente descalço. Mas está muito frio aqui na minha cidade, então eu falei, vou fazer de meia mesmo. Essas mulheres que me perdoem. Então vamos lá, mulheres, olha só. A primeira coisa de vocês sentirem é como está o seu padrão respiratório. Então vou pedir para você colocar uma mão no seu peitoral e uma mão aqui no seu abdômen, aqui à frente. Nós vamos fazer a respiração sempre, em todos os exercícios. A nossa respiração é inspirando pelo nariz e soltando o ar pela boca, tá? Esse é um exercício que eu ensino para todas as minhas alunas. Esse é o exercício base, que sem ele a gente não consegue avançar para nenhum outro exercício. Então isso aqui precisa estar muito presente no nosso corpo para que o resto funcione bem também. Vocês estão me ouvindo bem, mulheres? Ficou muito abafado o meu som? Dá um alô aí pra mim. Acho que eu vou por aqui. Talvez não influencie tanto o meu áudio. Se tiver ruim o meu áudio, dá um alô pra mim, por favor, hein? Não me deixe aqui falando abafado pra vocês. Então vamos lá. Como eu disse, essa respiração do diafragma, além de auxiliar vocês nessa questão do estufamento abdominal, da distensão e do inchaço, ajuda muito o nosso padrão respiratório e, consequentemente, nos nossos níveis de ansiedade, na calma. Então é muito importante, mulher, que você pense nisso além da estética. Pense nisso na sua saúde, no que você vai sentir agora. É muito importante que você tenha que se conectar com você, tá? Então traga uma mão lá no peitoral, uma mão ali na região do abdômen. Tá bom, obrigada, Maria Leonor. E a gente vai inspirar pelo nariz. E eu quero que você comece a perceber para onde esse ar está indo. Ele desce, ele sobe. Como que está acontecendo essa respiração aí dentro de você? Vamos lá. Inspiro pelo nariz. E solto o ar pela boca. Deixa a sua mandíbula relaxada, mulher. Não faz bico para soltar o ar. Mais uma vez. Inspiro pelo nariz. Soltei o ar pela boca. Mais uma vez, inspiro pelo nariz. Veja para onde você está direcionando o ar. Solto o ar pela boca. E a gente vai fazer só mais uma vez. Inspiro pelo nariz. Soltei o ar pela boca. E aí? Você sentiu esse ar mais no seu abdômen? Você sentiu esse ar mais nos seus ombros? Mais na sua costela? Por onde que esse ar está passando? Aonde você está sentindo inflar no momento que você respira? Né? Como eu disse para vocês, o ideal é que essa respiração seja feita aqui na nossa caixa torácica. Que essa respiração seja diafragmática. E que a gente use essa musculatura que foi feita para a gente usar no momento da respiração, né? Que é o diafragma. Muitas vezes a gente está inibindo essa musculatura. E às vezes a gente acaba usando a musculatura mais acessória, tensionando os ombros, gerando tensão no pescoço. Muitas vezes isso acaba gerando uma enxaqueca, uma tensão além do que você deveria. Tudo isso porque você não está usando corretamente o músculo que você deveria usar, que foi feito para você respirar, tá? Agora, como que eu vou fazer essa respiração então, Érica? Como que é para eu fazer essa respiração? No início, eu sempre recomendo que vocês façam deitadas, tá? Que é mais fácil de você perceber, é mais fácil de você direcionar o ar, a gente não tem tanta ação da gravidade. Então deita, primeiro observa e depois você vai deitar. Eu vou continuar sentada, que eu acredito que é mais fácil de vocês observarem, tá? Então, o que você vai fazer deitada? Você vai trazer uma mão no seu peitoral, outra mão aqui, ó, na lateral da costela. Não é aqui embaixo na cintura, tá? É bem acima aqui, ó, em cima da costela mesmo. Abraça essa costela.
E você vai inspirar pelo nariz, tentando trazer o ar para essas duas regiões, mais para cá do que para cá. Quando eu trago ar para o meu peitoral, o que é importante vocês entenderem? Que o ar no meu peitoral, ele vai para frente e não tão para cima, tá? Então deita, posiciona as mãos ali nas duas regiões e olha só como meu abdômen não vai estufar. Inspiro e direciono o ar para esses dois pontos. E solto o ar pela boca. De novo, inspiro, trago o ar para esses dois pontos. Soltei o ar pela boca. Deixe sua mandíbula relaxada, sem fazer bico para soltar o ar. Inspiro pelo nariz, direciono o ar para esses dois pontos. Soltei o ar pela boca, deixo o ar sair entre os lábios. De novo, inspiro. E solto o ar. Alterno a mão. Coloco a outra mão lá na outra costela. E a mão que estava na costela agora vem para o peitoral. Se você quiser, mulher, feche os olhos. Se conecte com o seu corpo, com o que você está sentindo. Se você está fazendo, aproveite esse momento para você se conectar com você. Aproveite esse momento que você está aqui separando para você, para estar aqui, né? Esteja presente aqui comigo. Coloco a mão lá de novo e vamos lá, ó, direcionando o ar para esses dois pontos. Lembra que o meu peitoral não sobe, o meu ombro não tensiona, é uma respiração suave, sem força, tá? A gente está começando. Vamos lá. Inspiro pelo nariz, trago ar nesses dois pontos. Solto o ar pela boca. De novo, inspiro, trago ar para esses dois pontos. Soltei o ar pela boca. Mais uma vez, inspiro pelo nariz, trago ar para esses dois pontos. Sente o ar empurrando a sua mão para fora. Soltei o ar pela boca. Deixa o ar sair entre os lábios sem fazer bico. Mais uma vez. Inspiro, trago ar nesses dois pontos. Soltei o ar pela boca, controlando a saída do ar. Muito bem. Conseguiu perceber, mulher, se você está conseguindo direcionar o ar para cá ou se o ar ainda está vindo aqui? A dica que eu dou para as minhas alunas é: faça com as duas mãos, faça com uma mão aqui, veja se ao invés de trazer o ar aqui, o seu umbigo está empurrando a sua mão para cima, né? O toque ajuda a gente a se conectar, ajuda a gente a entender melhor como é que está funcionando o nosso corpo, tá? Agora a gente vai fazer um outro exercício, que é a liberação do diafragma. É um dos exercícios que eu mais gosto e é um dos exercícios que vão ajudar a melhorar o funcionamento aí do seu diafragma e, consequente, evitar o estufamento abdominal, a distensão abdominal, e vamos trabalhar essa mobilidade aí de uma forma mais consciente. Antes da gente continuar, mulher, eu quero te lembrar que do dia 6 ao dia 9 de junho, nós vamos ter uma sequência de 4 aulas gratuitas, a imersão à mulher que eu sou. Eu quero te ajudar a recuperar a sua autoestima, a resgatar a mulher que você realmente é. E se você quer participar, quando a gente terminar a live, não precisa sair agora, mas quando a gente terminar a live, ali no link da minha bio, ali na minha bio tem um link para você se inscrever para esse nosso evento e não perder nenhuma aula, ficar por dentro de tudo que vai acontecer. Além do que, quem tiver dentro do grupo, no dia 9 eu vou abrir vagas para minha mentoria. Quem estiver dentro do grupo vai ganhar um super desconto aí para entrar para essa mentoria, tá? Então, quando acabar a
live, vai ali no link da minha bio, se inscreve pra você não perder nada e garantir o seu desconto. Agora eu vou descer um pouquinho o celular pra vocês me verem melhor. A gente vai fazer uma autoliberação no diafragma. É realmente uma massagem, essa parte é uma delícia, é muito gostoso pra você se sentir, pra você perceber como é que tá funcionando aí o seu corpo. E o nosso diafragma, mulheres, ele fica nessa região aqui, ó. Ele é um músculo 360 graus, fica aqui abaixo da nossa costela, ó. Vou apalpar pra vocês verem, ó. Tá vendo? É esse músculo que eu tô colocando a minha mão aqui. Tá vendo? Então, a gente vai liberar esse músculo. Vocês vão continuar deitadas, que é uma posição em que essa musculatura fica mais relaxada, mais fácil de você manusear e acessar. A gente vai inspirar direcionando o ar, que nem a gente estava fazendo. E quando a gente soltar o ar, ó, a gente vai deslizar a mão por toda a borda da costela, massageando esse músculo. Então, eu inspiro. E quando eu solto o ar, eu deslizo a minha mão por toda a borda da costela, tá? Porque quando eu solto o ar, Érica, por que não pode deslizar a mão quando eu inspiro pelo nariz? Porque quando eu solto o ar, é o momento em que essa musculatura tá relaxando e descendo. Lembra que eu falei que o diafragma funciona como uma bomba dentro do nosso abdômen? Então, quando eu inspiro pelo nariz, essa musculatura contrai e desce. Quando eu solto o ar, ela relaxa e sobe. Então, ela fica assim, funcionando dentro do nosso corpo. Tá? Então, sempre quando eu solto o ar, é o momento que essa musculatura tá relaxando e voltando pro lugar. Então, é o momento que eu vou deslizar a minha mão. Beleza? Vamos lá, então. Deitem de barriga pra cima. Posiciono, pode deixar o joelhinho flexionado, isso ajuda a deixar a nossa cadeia anterior mais relaxada junto aos joelhos, para deixar tudo bem relaxado, tá? Você vai inspirar pelo nariz, solta o ar pela boca, ó, e vem deslizando a mão por toda a borda da sua costela. Esse é um toque que tem que ser suave, tá? Não pode ter muita força, principalmente se você sente uma certa rigidez nessa musculatura. Se você fizer força, ao invés de liberar, você vai contraturar e tensionar mais ainda, tá? Então, solte o ar e deslize a sua mão com uma leve pressão e um leve toque. Eu vou até mostrar pra vocês de cima. Olha só. Inspiro pelo nariz. Faça você aí com as duas mãos, tá? Inspira. Solta o ar, ó. Desliza a mão por toda a borda. Você pode passar um olhinho, pode passar um creme, não tem problema. Inspiro pelo nariz, direciono o ar. Soltei o ar pela boca, a mão vem deslizando por toda a borda. Mais uma vez, inspiro. Soltei o ar, ó, vem lá do comecinho da borda da costela e vem deslizando a mão. Você já pode ir fazendo com as duas mãos, tá? É que eu tô aqui segurando o celular com a outra mão. Inspiro pelo nariz, expande. Soltei o ar, a mão desliza por toda a borda. Inspiro pelo nariz, expandindo. Olha a movimentação das minhas costelas. Soltei o ar, a mão desliza. Lembra de fazer dos dois lados do seu abdômen, hein? Das suas costelas, perdão. Inspiro. Olha a movimentação das minhas costelas.
Soltei o ar, deslizo a mão. Isso significa, gente, que a minha costela tá com mobilidade, que meu diafragma está sendo utilizado. Diferente se eu não usasse minha costela para respirar e usasse o abdômen. Olha a diferença. Minha costela, meu diafragma não está sendo usado, ó. E agora meu diafragma sendo usado. Viu só? Solta o ar, deslizo a mão por toda a borda. Só mais uma vez, inspiro. Soltei o ar, deslizo a mão. Lembra que você está fazendo com as duas mãos. E relaxa, mulher. Se você quiser testar para ver se seu diafragma tá solto, se ele tá rígido, né? Só para vocês terem um parâmetro. Olha como o meu é bem soltinho. Tá vendo que a minha mão entra com facilidade? Isso significa que o meu diafragma, ele tá maleável. Ele tá funcionando bem. Então, quando eu me alimento, por exemplo, ao invés dele descer e sobrecarregar aqui minha parede abdominal, ele vai relaxar e vai subir, exercendo a sua atividade aqui em cima. Agora, se ele tá em desuso, se ele tá sem mobilidade, se ele tá rígido, ele acaba descendo e estufando o seu abdômen, né? Então, faça o teste. Se você percebe que a sua mão não entra com facilidade, que você sente uma certa rigidez na hora de apertar, é porque esse diafragma não está sendo usado como ele deveria. Ele está não funcional. Então, aí, essa massagem, a respiração que a gente fez no início, é muito importante aí para você. Vira de lado para levantar, para poupar esse abdômen e essa coluna. E esse foi o exercício de hoje, mulheres. Érica, quantas vezes eu faço esse exercício? Quantas vezes eu repito essa respiração? Eu gosto de orientar vocês a fazerem de 5 a 10 minutos por dia já é suficiente. Vai me falar que você não tem 5 minutos do seu dia para fazer essa respiração, mulher. Então, de 5 a 10 minutos diários já é o suficiente para você notar uma diferença, tanto na atividade do seu abdômen, quanto na mobilidade ali do seu diafragma, tá? Então, mulheres, façam. Não adianta eu vir aqui ensinar para você e você não colocar em prática. A gente precisa colocar em prática e fazer acontecer, tá? Então, não fique só aqui no aprendi e pronto, acabou. Coloque em prática. Seja estratégica. Que horário que você consegue fazer? O horário que você acorda? Você consegue acordar 5 minutos mais cedo para fazer? No horário que você vai dormir, você consegue deitar e fazer, né? Prestando atenção no seu corpo. Então, isso é muito importante, tá? Pra quem pegou a live no meio, eu vou deixar essa live salva. Vou subir lá pro YouTube. Daqui a pouco eu vou soltar o link pra vocês lá no meu story. E é isso por hoje, mulheres. Pratiquem. Se inscrevam na imersão Mulher que eu sou. O link tá ali na minha bio. Não deixe de participar, porque vai ter muito conteúdo gratuito para vocês, muita coisa para ajudar vocês a entenderem como trabalhar o abdômen, como recuperar o abdômen pós-parto, como recuperar a sua diástase abdominal, como trabalhar o seu abdômen de maneira correta, eficiente e de maneira assertiva. Tá? Então se inscreva pro evento A Mulher que eu sou. Semana que vem a gente tem mais uma live, a última live da nossa sequência, do nosso Esquenta. E vão acompanhando aí que depois eu vou pôr toda a programação certinha pra vocês. Combinado? Um beijo, boa semana e um ótimo dia pra vocês, mulheres. Tchauzinho!